Você tira um carro zero da concessionária e esse carro já tem freio. Isso mesmo, você não precisa fazer o processo de assentamento dos freios. Mas aí quando que você substitui o disco e a pastilha de freio, após isso, você precisa fazer o processo de assentamento de freios. E essa dúvida fica na nossa cabeça. Eu tô aqui com o Renato, da MQC. E aí, tudo bem? O Renato é especialista em freios, né? Ele trabalha com freios, ele tem uma indústria de discos eslotados, perfurados de altíssima performance, e ele vai nos explicar um pouquinho mais o porquê isso acontece. Porque o freio zero de um carro zero é eficiente e após a reposição esse freio não tem a mesma eficiência. Bom, o cenário eu não gostei muito, né? Que essa 911 aqui, né? O cenário não tá combinando muito, essa Porsche 911. Mas acontece assim, ó, a gente costuma dizer sobre o assentamento dos freios. O assentamento, ele tá mais ligado à pastilha do que ao disco em si. Né? A pastilha, quando ela consegue tomar a forma do disco, ela promove o assentamento mais fácil. Só que o que acontece? Quando você coloca uma pastilha do mercado, uma pastilha de reposição de mercado, você pode perceber que se você usar de uma forma brusca, ela tende a fumaçar, ela acaba soltando bastante fumaça. E por que isso acontece? É mais ou menos assim, a pastilha, depois que ela fica pronta, que ela sai da prensagem, ela vai para o forno. Os fabricantes de pastilhas convencionais, eles não deixam o tempo total de cura, eles deixam o suficiente para ser seguro e você poder montar e tudo. Porque senão ficaria muito mais tempo no forno e acaba demorando muito mais esse processo. E então, também custo, né? Custo, mas é claro, né? Porque enquanto mais tempo demorar para você finalizar aquela pastilha, embalar, já é uma nova produção. Então eles costumam reduzir um pouco do tempo, né, de cura, de, vamos dizer, de forno, de assar. Literalmente as pastilhas são assadas, falando de uma forma bem simples para vocês entenderem. Eles acabam reduzindo um pouco mais, claro, dentro do que é tolerável, para ser seguro, mas eles deixam essa margem que acaba ocorrendo a cura, o assentamento total dessa pastilha, acaba acontecendo no próprio carro. E por isso você vê que fumaça, muitas vezes, se você abusar um pouco mais, aquela pastilha ainda não está pronta. E outro detalhe é que o assentamento dela não está concluído. Então, ela está encostando 30%, 40%, 50%. Se você exigir 100% dessa pastilha, ela acaba, né, meio que colapsando aquela... Abrindo o bico, né? E às vezes é questão de manter a calma. Já os carros de fábrica, você nunca chegou para buscar um carro zero e quem fez a entrega técnica falou para você, amigo, ó, cuidado, período de assentamento. Não, ele já vem pré-assentado, né, de fábrica, mas a questão é que aquela pastilha original de fábrica, o tempo de cura dela lá do forno que eu falei é total. Porque o fabricante não quer ter dor de cabeça, o fabricante não quer retorno, ele é obrigado a fornecer garantia. Então ele faz de tudo para que não tenha retorno, não tenha problema ali. Então para a gente resumir bem, uma pastilha original, genuína, é como se fosse um bolo que fez parte da fornalha total. E uma pastilha de reposição é como se fosse um bolo que saiu com um meio úmido. E aí automaticamente ela não tem eficiência, principalmente nas primeiras frenagens. Então assim, o freio não é só simplesmente você, vou comprar da marca X, da marca Y, precisa tomar alguns cuidados. Para isso, se você gosta de performance, a gente aqui da Resolve, a gente indica os freios, os discos, né, da MQC, mas fica um adendo legal. Se você não sabia dessa informação, o Renato nos ajuda com a parte de freio. É isso aí, uma dica importante, tá? Então sempre ter aí o máximo de cuidado, respeitar sim aquele período que te é orientado, porque não é uma falha do fabricante, tá? Não é que o fabricante está negligenciando, não, ele fez tudo dentro do correto, de uma eficiência, mas aquele gargalo ali, né, que muitas, não são todas, tá? Tem marcas, principalmente importadas, que eles deixam o tempo de cura total e beleza. E normalmente as pastilhas que agregam mais valor. Custou mais caro aquele processo e alguém paga essa conta, normalmente é quem está consumindo. Por isso que quando que você vai comprar uma pastilha, não vou dizer marcas aqui, mas você encontra, vamos supor, de Maticross, desde R$100 até R$700, R$800, em diferentes marcas, porque tem essa diferença no processo, para você ter o máximo de durabilidade, também em questão de massa. E produtos, né, que são, tem pastilhas com fibra de carbono, tem pastilhas, né, com metais caros, com Kevlar. Imagina quanto que custa o tecido balístico moído ali para você poder desenvolver pastilhas. Então é muito louco, é bastante interessante, né? Porque aqui, junto com a MQC, Opa, a gente resolve.